A gente acredita no poder de você maximizar o uso do SAP, do investimento que você tem lá. Você não precisa replicar isso para outro lugar. Então, a SAP desenvolveu essa tecnologia, esse framework tecnológico, que é o DRC, e falou, isso aqui vai atender o mundo todo. E é dentro dessa ferramenta que a Forum posicionou, então, as soluções dela. Quando foi trazido essa diretriz ou esse direcionamento da SAP, a gente não teve dúvida. A gente falou, a gente tem que ser os primeiros a desenvolver isso. Sejam muito bem-vindos ao Forumcast, o podcast da Forum do Brasil. Eu sou o Danilo Nagado, sou head de vendas aqui da Forum. E a ideia desse podcast aqui é falar um pouquinho sobre tecnologia, sempre acerca de SAP, compliance fiscal, tendências, né? Então, o intuito também é trazer convidados para vocês conhecerem um pouco melhor o que cada um faz aqui dentro da Forum, trazer soluções. A gente tem aqui dentro do nosso pipeline alguns convidados especiais aí para trazer também, para trazer soluções sobre soluções fiscais, né, e assuntos diversos. E hoje, trazendo aqui o General Manager da Forum do Brasil, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, e você, Danilo? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom, ótimo. Tá bom. Bom, vamos lá, vou começar aqui com a minha primeira pergunta. Eu queria entender um pouquinho aí, que você me falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você chegou no mundo SAP, né? Você falou, hoje eu vou trabalhar com SAP, né? Me conta aí um pouquinho. Acordei e falei, vou trabalhar com SAP, né? Legal. Eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Mas de verdade nunca foi minha vocação. Cheguei lá por outros caminhos ou outros motivos, né? Mas assim que eu me formei, eu já fui trabalhar com SAP, por incrível que pareça. Já fui trainee, consultor de SD, de módulo de vendas, né? Então, meu primeiro emprego já foi ali, primeiro emprego após a formatura, foi já no mundo SAP. E aí, depois que eu entrei, não saí mais, né? Óbvio que depois eu fui me interessando por outras coisas, comecei a ir para liderar um time, gerente de projeto, liderar um time de gerentes de projetos, aí foi para cargo executivo, etc. E aí, desde 2015, eu estou na Forum do Brasil como General Manager. Então, já fiz aí 10 anos de Forum. Caramba, 10 anos já, hein? Pois é. Passa rápido, né? Passa rápido. E deixa eu te perguntar um pouquinho. A gente vinha conversando um pouco sobre a estratégia da Forum, né? Uhum. E aí eu ouvi, né, aqui conhecendo cada vez mais a Forum, né, que a gente tem muitos projetos de rollout, né? Por que uma empresa que tem uma sede lá fora, né, vem para cá e faz um projeto com a Forum no Brasil? São mais de 50 projetos, é isso de rollout? É isso aí, é um número meio assustador, né? É bastante, né? Eu não sabia que a Forum era responsável por trazer tanto SAP para o Brasil. Não, é legal contar essa história porque explica muito do que é a Forum até hoje, né? Então, assim, a Forum, ela é uma empresa austríaca, né, que começou lá na Europa, fazendo justamente a implantação e a gestão do SAP de diversas empresas multinacionais na Europa. Uhum. Né? Em determinado momento, a Forum lá na Europa já existe desde 2004. Tá? E aí, em determinado momento, lá para perto de 2008, um desses clientes falou, olha, a Forum já é a empresa que cuida do meu SAP no mundo todo. Né? Implantou o SAP e fez ele funcionar em diversos países, diversas plantas. E chegou a hora de fazer o rollout para o Brasil, levar esse SAP para funcionar no Brasil. Né? Então foi um negócio muito natural de um cliente que já confiava muito na Forum, né, da gente trazer o SAP para funcionar aqui no Brasil. Obviamente que no Brasil as coisas são diferentes. Né? Tem 2008 ainda por cima, é época de que estava começando nota fiscal eletrônica no Brasil, os SPEDs, tá, os primeiros SPEDs. Então, assim, era um momento de muita mudança a implementação do compliance fiscal no Brasil, vamos dizer assim, né? Que é pioneiro no mundo, né? O Brasil é referência no mundo nessas coisas. Então, quando a Forum fez esse primeiro projeto, naturalmente ficou muito claro que ela devia se posicionar no mercado como esse parceiro, num primeiro momento até focando nos clientes de empresas alemãs, mas depois expandindo isso, mas como o parceiro que consegue falar em alemão, explicar o que é uma nota fiscal, o que é um ICMS, né? Por que isso é tão importante e complicado aqui no Brasil, né? E ser esse parceiro, então, que cria essa ponte, entendeu? Entre Brasil e Europa.
Né? Então, foi uma visão assim que eu acho que foi genial de posicionar a Fórum como esse parceiro para essas empresas. Né? E aí 2 coisas que aconteceram em paralelo que foram muito interessantes foi aquela primeira empresa que a gente fez o rollout aqui, justamente por estar naquele momento super complexo do Brasil e tudo mais, eles viraram e falaram, legal, o SAP está funcionando, mas quem vai me garantir que amanhã ele vai estar funcionando também? Que amanhã não tem um novo requerimento legal ou alguma coisa que eu preciso implementar e que não vai atrapalhar o resto do mundo inteiro que está usando o meu SAP também. Né? Então, na prática, o que esse cliente estava pedindo era um AMS. Né? E aí a gente falou, poxa, a Fórum se posicionou e falou, não, então a gente precisa ter um escritório no Brasil de fato, em que a gente vai estar fazendo esses projetos de rollout, trazendo esses projetos para cá e continuando a suportar esses clientes que já confiam na Fórum na parte do AMS. Né? E aí, de fato, deu muito certo. E esse é o número que você falou. São mais de 50 projetos de rollout que a gente fez. De novo, começamos muito com empresas alemãs, mas hoje a gente tem empresas do mundo todo, né? E, inclusive empresas brasileiras, em que a gente faz a implementação e mantém esse SAP funcionando depois. Nossa, que interessante. Foi meio ao acaso, vamos dizer assim, né? Por conta de vamos para o Brasil e, de repente, entra num período onde está tendo uma revolução em relação ao documento fiscal, né? Exato. E aí a Fórum se posiciona em cima do DRC, né? Num primeiro momento, obviamente que não, né? Porque a gente está falando de uma ferramenta nova, né? Sim. E aí a SAP define que o DRC vai ser a solução, ou melhor, o produto, né? SAP para atender o mundo em relação às entregas fiscais, às obrigações fiscais, né? E como é que está isso na Fórum hoje, Marcelo? A gente tem entregado só no Brasil isso ou não, né? A gente tem entregas pelo mundo todo disso. Legal, ótimo. Essa pergunta é muito legal. Como você falou, as primeiras soluções que a gente desenvolveu, e assim, né, até explicando para as pessoas, o SAP é o melhor ERP do mercado, sem dúvida, né? Ponto. Ainda assim, existem pontos específicos da localização brasileira que o SAP não atende. Às vezes é porque é um requerimento de uma cidade específica. O Brasil tem 5.580 municípios, não dá para atender todos, né? Então, assim, a própria SAP, ela estabelece alguns limites de até onde ela vai, né? A Fórum, desde lá do primeiro projeto, desde o nosso primeiro cliente, a gente percebeu esses limites e percebeu que algumas daquelas coisas podiam se aplicar a diversos clientes. Então, a gente falou, vamos desenvolver isso aqui e tratar isso como uma solução, um produto mesmo, em que vai ter um ciclo de vida, vai ter melhorias, vai ter novas versões, vai ter correção de bug, qualquer coisa assim. E a gente vai trazer isso e oferecer essa mesma solução para todos os clientes. Como você falou, num primeiro momento era dentro do próprio SAP. Aliás, como a gente é uma consultoria de SAP, a gente só trabalha com SAP, não tem nenhum programador Java ou qualquer outra coisa na Fórum, né? Por que isso? Porque a gente acredita no poder de você maximizar o uso do SAP, do investimento que você tem lá. Né? Todos os dados estão lá dentro do SAP, você não precisa replicar isso para outro lugar. Tem necessidade. Não tem por que duplicar nada. Então, assim, tudo que a gente desenvolve é nativo dentro do SAP. Né? Os usuários nem percebem que estão usando uma solução da Fórum. Para ele, é mais uma funcionalidade dentro do SAP, de tão integrado que isso está lá. E a gente fez isso no primeiro momento dentro do ECC, quando era a versão antiga do SAP. Quando começou o movimento de migração para o S/4HANA, foi quando a SAP trouxe e falou, olha, existe uma nova tecnologia que é o DRC, Document Reporting and Compliance. Né? E qual que é a diferença dessa tecnologia? Ela é global. Porque não é mais só o Brasil que tem um SPED, que tem uma nota fiscal. Né? O Brasil foi pioneiro nisso, mas hoje tem diversos países que têm SPED, vamos dizer, tem documentos eletrônicos, como uma fatura eletrônica, ou relatórios legais que você tem que apresentar para o governo. Né? Então, a SAP desenvolveu essa tecnologia, esse framework tecnológico, que é o DRC, e falou, isso aqui vai atender o mundo todo. E mundo todo, eu estou falando assim, 150 países. Tá? Já atende. Hoje, a solução da SAP está preparada para isso. Né? E é dentro dessa ferramenta que a Fórum posicionou, então, as soluções dela. E por que a gente fez isso? Por causa da proximidade que a gente tem com a SAP. A gente sempre teve muito envolvimento, muita proximidade com a SAP. E quando foi trazido
essa diretriz ou esse direcionamento da SAP, a gente não teve dúvida. A gente falou, a gente tem que ser os primeiros a desenvolver isso, né? Entendi. E aí a gente desenvolveu, certificamos nossos produtos. Então, nossos produtos eles passaram pelo crivo da SAP, ela foi lá e validou, homologou e recomenda nossas soluções, né? E aí começou sempre Brasil muito forte, né? Mas, de novo, como o DRC é um negócio global, hoje a gente já implantou DRC em mais de 20 países, tá? De Arábia Saudita até Europa, aqui, né? América Latina, exato, né? Então, realmente, hoje, quando você fala de DRC, na SAP, o Fórum é uma marca de destaque, sem dúvida nenhuma. Que bacana. E aí um ponto legal que eu vi, né? A certificação, ela saiu com uma extensão Clean Core, né? Clean Core, exatamente. Então, quando eu vi aquilo, né, eu achei fantástico, porque é uma tendência, né, na realidade, que muitas empresas busquem isso, né, pensando no driver, né, da SAP de Clean Core, né, de 5 Golden Rules, de não ter desenvolvimento no core, enfim, Exato. né. Então, isso vai muito em linha do que a SAP já vinha pregando, né? Vamos colocar assim, né? Nossa, que bacana. Até para quem não sabe o que é o Clean Core, né? Quer dizer, Exato. é você proteger, é uma política, uma mentalidade de você proteger o seu SAP, né? O core, o centro do SAP, como ele é, de fábrica, né? E não ficar desenvolvendo novas coisas, etc. Que amanhã tem uma nova versão do SAP que você vai fazer um upgrade, e daí é uma confusão para fazer o upgrade, porque tem um monte de coisa que você desenvolveu especificamente para você lá dentro, né? Então, as nossas soluções, elas vêm de um jeito, elas foram desenvolvidas de uma forma que ela protege esse core do SAP, esse núcleo do SAP, e ela só complementa. Então, hoje você faz um upgrade num sistema que usa uma solução da Fórum, muito mais simples, porque não tem que se preocupar em como é que a solução da Fórum vai se comportar com aquela nova versão do SAP, porque já é nativo, já está certificado pela SAP. Entendi. Entendeu? Muito menos trabalho para fazer uma possível migração aí, Exato. coisas do tipo, né? Garantia de que os dados lá vão estar corretos, né? Auditoria de tudo que está lá dentro, então compliance, enfim, Porque você não toda tem uma segurança. transferência, né, dessas informações. Entendeu? Você falou de um ponto importante aí, que são esses projetos de migração, por exemplo, né? E a gente tem um outro end of date vindo, né? Que é o TDF, né? Como é que a Fórum pode ajudar em relação, né, a essa solução de empresas que apostaram, né, colocaram as suas soluções no TDF e final de 26, né, De 27. de 27, vai acabar, né, ou seja, né, vai ter o período de extensão aí, né, da manutenção, mas como que a Fórum pode ajudar esses clientes que estão em TDF, assim como a gente fez vários projetos de migração de GRC para DRC, né? Então, a Fórum já faz isso, como que ela está se preparando para isso, enfim. Legal. Depois eu te explico como é que a gente avisou para os nossos clientes que essas coisas viriam, tá? Que tem a ver com o nosso suporte, nosso AMS, né? Mas de prático, de novo, o TDF é uma jabuticaba, né? É uma solução que só tem no Brasil, né? E então a SAP, ela não tem mais interesse, desde o momento que ela desenvolveu o DRC, ela não tem mais interesse em manter uma solução que só existe no Brasil, né? Pensa o tamanho da SAP no mundo, não faz sentido nenhum, né? Então ela colocou essa data e, de novo, a gente às vezes fala de reforma tributária, quem aposta que a reforma tributária vai ser postergada e coisas assim, tem gente apostando se o TDF vai ser postergado, mas o posicionamento da SAP é que não vai. Assim como o GRC para a nota fiscal eletrônica esse ano, né, que termina esse ano, também não foi postergado. Não né? foi, Então, tá assim, acabando, né? tem um posicionamento firme da SAP de qual que é a estratégia e qual que é o direcionamento. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, quer dizer, a Fórum viu isso e falou, bom, investimos em DRC, já falamos sobre isso. A gente tem uma solução fiscal, o Opera Fiscal, desenvolvido dentro do DRC, que entrega tudo o que é necessário em termos de relatórios legais, relatórios de apuração, enfim, tem inteligência artificial, tudo em Fiori, bonito. Quer dizer, tem todo o top da tecnologia DRC e SAP ali, atendendo o compliance, porque tem que ser muito prático, tem que atender o que o cliente precisa, o que as empresas precisam. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo um plano para que as empresas que estão com o TDF possam migrar de uma forma mais
tranquila, mais direta, vamos dizer assim, para o DRC. Tá? Então, a nossa ideia é que a gente traz tudo que foi desenvolvido específico para aquela empresa dentro do TDF, a gente vai trazer isso dentro do DRC de uma forma automática. Para que seja transparente a migração. Então, a gente tem uma ferramenta de migração TDF para DRC. Quer dizer, a gente não acredita que a migração para o DRC tem que ser algo traumático, complicado. Não, vamos fazer de uma forma... E até porque existe uma obrigação de você manter aquelas entregas por um X período, né? Exato. Então, né? você não pode simplesmente desligar e falar, né? Não, tem que ter uma forma de trazer isso, né? A grande vantagem, de novo, é o banco de dados centralizado do próprio SAP, então a gente vai estar sempre com os dados dentro do SAP, né? E a gente vai trazer, então a gente está trazendo a solução que o cliente tem hoje atendendo via TDF para passar a atender via DRC. E, de fato, a Fora é a única empresa capacitada para fazer isso hoje por causa da experiência que a gente tem. Hoje a gente já atende mais de 170 CNPJs no DRC. Então, assim, é muita empresa já aderindo ao DRC e que a gente já tem essa experiência de como fazer isso funcionar lá. E uma coisa que eu fiquei na dúvida quando você comentou sobre o AMS é em relação ao suporte fiscal, né? Que isso é muito específico, né? Muitas das vezes que eu trabalhei aí em outros lugares, né? A gente atende o suporte, mas a parte fiscal, né? Por se tratar de muitas vezes de ter um outro produto, né? Existe essa prática lá dentro também. Sim. Do suporte, não só do SAP, né? Do SAP. Para garantir. Posso falar um pouquinho do suporte? Pode, claro, legal. Deve. Porque assim, o suporte da Fórum é um negócio diferente, tá? É um negócio diferenciado de mercado. Óbvio, tem que abrir chamado, a gente vai atender o chamado. Nossa, né? Que diferente. Pois gente. Até aqui tá tudo igual, certo? A partir do momento que o chamado está aberto, aí o negócio começa a ser diferente. Por quê? Porque justamente por causa daquele passado da Fórum que eu estava falando, das empresas alemãs e etc., um valor central na Fórum é a qualidade do que a gente faz, né? As empresas multinacionais, por exemplo, não toleram um trabalho de baixa qualidade. Tem que ter retrabalho, tem que dar um no-go num projeto, esse tipo de coisa. Então, historicamente, a Fórum sempre se preocupou muito com qualidade. Numa empresa de serviço, como é que você entrega qualidade? Um dos principais pontos é através de gente boa, né? Eu sempre brinco que a gente não vende cadeira, a gente não vende computador, a gente vende o tempo e a cabeça das pessoas, o tempo e o conhecimento das pessoas, sim. Né? Então, o nosso time é um time diferenciado, de verdade. Assim, eu arriscaria dizer que alguns dos melhores consultores do Brasil estão trabalhando na Fórum hoje, porque são pessoas assim, extremamente experientes, pessoas que fazem direito da primeira vez, entendeu? E isso não é só na parte de projetos, porque não adianta eu fazer um projeto bem feito e depois o SAP não funciona no dia a dia, que é onde dói mais, né? Afinal de contas, o projeto tem começo, meio e fim. Eu falo que o suporte tem começo, meio e meio. Só tem meio, né? Não tem fim nunca. É verdade. Né? Então, no suporte, o nosso time é um time extremamente sênior, capacitado. O tempo médio de experiência na Fórum hoje, de consultor, é de 10 a 15 anos de experiência. Então, assim, a gente... Tem que ter inglês, né? Tem que ter inglês para atender lá fora e tal. Então, assim, isso já começa uma coisa muito diferente da Fórum no aspecto do suporte. Tá? É diferenciado, o nível de qualidade. De verdade, quase toda semana eu recebo um e-mail de algum elogio para um consultor nosso. Essa semana eu recebi ao vivo. Eu estava num cliente e eles fizeram um elogio de novo para o cliente, para o consultor. Porque é muito bom, né? Porque realmente a gente vê que a gente está atendendo o que o cliente precisa no dia a dia, que é a vida real. Né? Então, isso fala um pouco do nosso AMS, de por que o nosso AMS é diferente. Aí você me perguntou de AMS fiscal. A AMS fiscal é uma coisa que vai além. Né? Uma coisa é eu saber qual a transação do SAP que eu uso para emitir uma nota fiscal. Legal. Aí você vai além quando você fala assim, legal, mas eu não estou conseguindo, a nota não foi aprovada porque o CFOP não sei o quê, porque a regra fiscal tal e tal, ou eu não sei gerar um relatório específico, eu preciso de ajuda para analisar um dado específico dentro de um relatório fiscal. São coisas que um consultor SAP padrão vai ter dificuldades ou não vai saber responder. Né? E a gente tem esse serviço de complementar isso. Então, de novo, o nosso objetivo, eu sempre falo isso, assim, o objetivo do AMS é o sucesso do cliente, é o cliente conseguir usar o SAP para atender o que ele precisa no dia a dia. Né? Então, a gente tem que ter, e a gente tem esse time que consegue dar a mão para o cliente e falar, legal, vamos lá, vamos fazer esse suporte fiscal aqui também. Tá? Então,
Isso é um grande diferencial que a gente tem. E aí eu traria a cereja em cima do bolo, que atende tanto o viés de SAP puro, suporte SAP puro, quanto do fiscal, que é o nosso serviço que a gente chama de Information Service, serviço de informações. Eu conheci esses dias, eu achei isso fantástico. Eu sou suspeito para dizer, mas eu acho ele sensacional também, porque ele é o quê? A gente tem uma equipe de advogados tributaristas que ficam monitorando novas leis, né? E eles, com antecedência, passam isso para o nosso time de especialistas SAP. Então, eu brinco que a gente traduz de juridiquês para sapês, né? Então, o que aquela mudança da lei? Vai ter um novo imposto do ICMS no Paraná, sei lá. Como é que aquilo se reflete no SAP do cliente? E a gente... Especial nos nossos clientes. Exato, né? Exatamente. Então, a gente conhece os nossos clientes. Sim. Né? Apesar da gente ter mais de 50 clientes que a gente atende todos os dias, a gente tem um atendimento muito pessoal. A gente sabe como aquilo vai afetar eles. Né? Então, a gente pega e gera um relatório disso e entrega para os clientes, tanto em português quanto em inglês, falando para eles, olha, vai ter essa nova lei daqui 90 dias, porque a gente sempre manda com antecedência. A solução para atender isso é uma mudança num produto da Fórum, que a Fórum vai prover, ou uma nota da SAP, ou uma configuração que eu vou ter que fazer no seu sistema. Né? A gente entende que isso te impacta dessa forma, tem um determinado impacto e etc. E se você quiser que eu faça, é só abrir um chamado que eu faço. Né? Quer dizer, olha o que isso gera para o cliente. Ele vê que tem alguém cuidando do sistema dele. Né? E lembra que no Brasil, uma nota fiscal que não sai é um caminhão parado lá na porta da fábrica. Você brinca Mas que... tem pouca mudança, né? Não, tem pouca, né? Exato. Quase não acontece isso. Exato. Né? Só tem 40 leis novas por dia, né? Fiscais. Então, você vê que isso gera no cliente essa calma, essa tranquilidade e a confiança de que a Fórum está olhando para o ambiente deles e a Fórum está lá para cuidar disso. Né? Então, por isso que eu falo que o nosso OMS é diferente, porque ele não é reativo, eu não fico sentado esperando o chamado cair. A gente realmente propõe coisas para o cliente numa forma de garantir que o sistema dele vai estar, e aí entra muito o suporte fiscal também nisso, né? Vai estar atendendo o requerimento fiscal, que é a coisa que para a empresa. Por isso que eu vi um post da nossa produtora, da Mari, ali esses dias, né, de 95%, é isso, né, de renovação em relação ao serviço, né, da Fórum, né? É isso aí. Os nossos clientes, eles são muito satisfeitos, né? Eles renovam, 95% dos clientes renovam todos os anos conosco. Aquele primeiro cliente que trouxe a Fórum para o Brasil para fazer aquele primeiro rollout 16 anos atrás é nosso cliente até hoje. Tá? Então, assim, e não só ele. Mas esse cliente é mais do que 16 anos, né? Porque ele já era da Fórum Áustria, ou da Alemanha. Desde 2004. Ele já é cliente da Fórum, do Grupo Fórum desde Ele já 2004. Sabia que ele seria cliente da Fórum Brasil. Exato. Talvez ele não soubesse que ele ia ficar por tanto tempo conosco, né? Imagina. Que legal, legal. Então, e muitos outros clientes também, né? Também continuam conosco aí há 10 anos, 12 anos, 13 anos. Então, assim, realmente mostra que esse índice ele é verdadeiro, tem como provar, de que a gente tem esse altíssimo grau de satisfação dos nossos clientes. Bacana. Marcelo, você falou aqui algo que eu acabei esquecendo de perguntar no começo, que a gente entrega não cadeira, não notebook, né? Uhum. E aí, eu estou 2 meses na empresa e senti um clima, um ambiente sensacional lá, né? Eu queria que você falasse um pouco do lado B da Fórum, né? Como que vocês olham para as pessoas da Fórum, né? Dos colaboradores da Fórum, né? Por que a gente tem tantos colaboradores com tantos anos de empresa, né? Uhum. Por que elas ficam na Fórum tanto tempo, né? O que tem de diferente aqui na Fórum? Eu acho que a Fórum, ela tem, por diversos motivos, tá? Você tem desde a cultura raiz da Fórum lá fora, na Áustria, até coisas que eu passei na minha vida, né? Eu tive chefe tóxico no passado, então, assim, são coisas que eu não quero replicar como ser humano para outras pessoas, né? Então, a gente sempre teve e sempre terá uma preocupação muito grande com o nosso time. De novo, sem gente eu não tenho o que vender. Eu não tenho como a Fórum fazer dinheiro, né? Uhum. Então, assim, a gente realmente acredita que isso aqui é um business que a gente fala P2P, de people to people, de pessoas para pessoas. A gente lida com pessoas, eu tenho que saber o nome é uma pessoa que está do outro lado da ligação, da mesa ou qualquer coisa assim. Então, a gente tem, da mesma forma que a gente se preocupa muito com os nossos clientes, a gente se preocupa muito com o nosso time. E o que é esse preocupar? Acima de tudo, uma gestão humanizada.
né? Todo mundo dentro da Fórum tem voz. Todo mundo pode falar o que quiser para quem quiser. Você fala da minha porta aberta, né? De poder receber, e é isso mesmo. Assim, qualquer pessoa pode acionar qualquer pessoa lá dentro e falar o que está pensando. As melhores ideias que a gente teve na Fórum de inovação surgiram disso, de bate-papo, de ideias que foram trazidas independente do nível, porque uma ideia boa pode surgir em qualquer lugar. Sim, né? sem dúvida. E você só tem esse nível de abertura se isso está fomentado pela liderança da empresa. Né? Então, a gente tem uma liderança humanizada que realmente se preocupa com as pessoas ali do outro lado. Né? As pessoas dentro da Fórum têm oportunidades para se desenvolver. Então, a gente tem gente que está lá há muitos anos, que começou lá embaixo e está num nível muito mais superior agora, de conhecimento, de carreira. Então, você vê que as pessoas se desenvolveram lá dentro, né? Tiveram essa oportunidade. A gente dá treinamento, a gente dá curso de inglês, tem Busca o ferramenta saúde, busca também. ferramenta. Quer dizer, tem todo um cuidado de olhar para essas pessoas integralmente, né? Eu sempre falo assim que para mim não existe vida profissional e vida pessoal, só existe vida. Porque se eu chegar no trabalho depois que eu tive uma briga ferrada lá em casa, né? A hora que eu chegar no trabalho, eu não vou performar da melhor forma. Se eu estiver passando por um momento de ansiedade, de depressão pessoal, isso vai refletir no meu trabalho. E vice-versa. Se meu trabalho não estiver bom, corre o risco de eu levar isso para casa. Né? Então, a gente tem esse olhar integral para as pessoas, de realmente monitorar o nosso RH, um RH que a gente não chama de RH, porque para mim as pessoas não são recursos, elas são pessoas, né? Então, o nosso time, ele olha, ele cuida exatamente desse olhar, de a experiência e o sucesso dos funcionários da Fórum. Não, muito legal isso. Eu vivi na prática, até porque o onboard quem faz é o Marcelo, né? O General Manager, ele faz questão de fazer o onboard das pessoas na Fórum, né? Não foi porque era você, não. Né? Eu sei que De verdade. Outro dia eu estava em reunião lá, ouvi lá um VPP, eu falei, caramba, meu cara do suporte lá, o Marcelo tá fazendo um onboard, eu até cochichei. O Marcelo, ele faz questão de fazer o onboard de todos. Eu falei, excelente, excelente. Acho que não é só um discurso de parede, né? A gente tem que praticar isso para que, igual você comentou, isso seja fomentado dentro da empresa e que isso não seja um discurso bonito, né? E sim, ele seja praticado. É muito melhor que ele seja praticado do que discursado. Exatamente. Né? Aliás, nem está pintado nem com a parede da Fórum essas coisas, né? Porque a gente prefere viver isso, né? E eu acho que, assim, quando eu entrei na Fórum, eu fui funcionário 20, 22, alguma coisa assim. Se hoje a gente está com mais de 100 funcionários, quer dizer, multiplicou por 5 vezes, aí você tem que estar com mais de 100 colaboradores na empresa, Excelente. É porque a gente realmente está fazendo alguma coisa direito nesse sentido. Legal. É isso, Marcelo. Acho que queria que você desse uma mensagem final aí para os nossos espectadores aí, né? É engraçado falar desse jeito, né? Mas como é que você resume aqui o nosso bate-papo, né? O que você está vislumbrando aí para 2026? A gente vem de um crescimento muito forte em 2025, né? Muito por conta das nossas forças, que né? Compliance fiscal, esse cuidado com as pessoas, que a gente tem pouca troca, né? A gente tem um turnover baixíssimo, né? Dentro da empresa. Então, o que você enxerga para 2026, um ano que vem com bastante mudanças, né? Vem. Eu acho que é 2026 em diante, né? Isso aí. Cada vez mais, cada ano vai vir com mais mudanças, mais coisas novas, né? E num momento de instabilidade ou de incertezas, a Fórum se posiciona como uma coisa estável, né? Como um parceiro estável e sólido para atender o que os clientes precisam. Então, acho que, para mim, esse é o ponto principal de trazer essa confiança, sempre embasada em ética, em qualidade, são nossos valores, transparência, né? De a Fórum se posicionando como esse parceiro ideal para as empresas que precisam de ajuda no SAP. De implantar o SAP até manter ele funcionando, o começo, meio e meio. Começo, meio e meio. Né? A Fórum ela tem essa capacidade. E quando a gente fala de tecnologia, nós somos pioneiros aí no top da tecnologia SAP hoje, né? Tanto em Grow quanto DRC, etc. Então, assim, realmente isso traz essa confiança e essa tranquilidade para as empresas que escolhem trabalhar conosco, né? E eu tenho certeza que parte disso é justamente o motivo pelo qual essas empresas continuam conosco por muitos e muitos anos, né? Toda a história da Fórum, praticamente, né? Exatamente. Excelente. Bom, gente, estamos finalizando aqui com o Marcelo Pudenzi, General Manager da Fórum. Foi um prazer estar aqui com vocês, trocar essa ideia
e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado, Tchau. Marcelo.